Hello everyone! How are you doing? I hope you're all doing good. English Upside Down é um curso de inglês completo para você estudar sozinho. Você é autodidata? Então se inscreva nesse canal, assista as nossas aulas e capriche no estudo pessoal. Aqui você vai encontrar as ferramentas que você precisa para ter o seu inglês na ponta da língua. Ou, how do we say in English? On the tip of your tongue. Hoje é o seu dia de independência. Hoje você vai aprender como encontrar a pronúncia de uma palavra escrita no dicionário. Você percebeu que as nossas aulas são divididas em 3 partes. Uma é a construção da língua, que é a parte gramatical, mas sem muita frescura, tornando o mais simples possível. A outra é aquela parte do shadowing, onde você tenta imitar as frases que são ditas, que são aquelas frases corriqueiras do dia a dia, que você tem que decorar mesmo, porque elas são usadas com mais frequência e são bases para você usar em outras frases. E a terceira parte é a fonética. É aquela parte onde eu ensino você como produzir cada som, especialmente aqueles que eles não existem na língua portuguesa. E aí eu apresento para vocês uns desenhinhos meio estranhos, assim, olha. Lembram? Opa, esse está ao contrário, é assim. Assim. Para que servem essas coisas? O que é isso? Eu vou te ensinar isso hoje. Isso aqui se chamam símbolos de IPA, International Phonetic Alphabet. Hey, que cara é essa? Você nunca ouviu falar disso? Nunca ouviu, né? Calm down, take it easy. Novas informações saindo quentinho do forno. Primeiro, nós temos que saber o que é fonética. Fonética é o estudo dos sons da fala. E os sons da fala se chamam fonemas. Tá, então o que é exatamente um fonema? O fonema é a menor parte, a menor unidade possível da fala humana. É diferente da sílaba, porque a sílaba é formada por 2 ou mais sons. Por exemplo, na palavra bala, 2 sílabas, ba, lá. Para a sílaba ba, eu preciso de 2 fonemas, b, e a. Ba, para fazer ba. Já, por exemplo, na palavra Brasil, a sílaba bra, eu preciso de 3 fonemas, bra, bra. Ok? E uma palavra como guerra, por exemplo, eu preciso de 6 letras para escrever guerra, mas eu tenho só 4 sons. Ra, guerra. São na realidade 4 sons, ok? E isso acontece em todas as línguas. Às vezes tem letra de mais, tem sons de menos, tem sons de mais e letras de menos, ok? O fonema, então, é uma parte da sílaba. E para resolver esse problema de você ter que ler como você aprendeu na língua mãe, para parar de interferir da língua, para cortar essa interferência da língua mãe no aprendizado de uma língua estrangeira, as pessoas que estudam a fonética resolveram criar um alfabeto internacional de fonética. Quer dizer, símbolozinhos para representar sons. Tornar visível os sons que os humanos usam na linguagem oral. E é isso que a gente chama de fonema. E isso facilita o aprendizado de uma nova língua, porque a maioria da humanidade aprende através da visão. A maioria de nós é visual. Só tem um problema nisso. Você tem que aprender quais são os símbolos, né?
Calm down, calm down. Não precisa aprender os 157 fonemas todos, os símbolos todos. Não, não, não. Nós só vamos aprender aqueles que a gente usa em inglês. E para começar, a gente vai usar aqueles que são comuns também em português. Vamos lá? Aqui nós temos no nosso chatboard, no flip chart, as palavras xícara e táxi, certo? Reparem, eu tenho um X aqui e eu tenho um X aqui. Mas aqui o xícara, X tem som X. Aqui o som do X é de dois sons. Ok? Lembra que quando a gente aprendeu o som do xi, chus, eu apresentei para vocês este fonema? Ok? Ele está aqui, ó. Com o I, que é representado pelo I que nós também aprendemos em inglês, que ele é assim, que é aquele I mais curto, xi. O K vai ser sempre representado pelo K. O A, que nós aprendemos também, cara, xícara. Ele vai estar sempre representado assim, ó, entre essas barras. E depois eu vou explicar para vocês o que é esse símbolozinho aqui e essas barras melhor. Mas por enquanto, o símbolo da fonética é isso aqui, ó. Xícara. Táxi é isso aqui, ó. T-A-K-S-I. Táxi. Tosse. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fale tosse. Porque a gente fala o S mais baixo, a segunda sílaba. Tosse. 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 Ok? Mas o O aqui é aberto. Então, é aquele ó da vovó. Lembra que nós aprendemos? Tosse. Eu tenho aqui, eu preciso de 5 letras no português para escrever. Mas na fonética, tosse. Ok? Horta. Se alguém está aprendendo a falar português, o que esse H significa? Vai incomodar. Mas aqui, ó, eu vou ver só os 4 sons que eu preciso produzir. Tem letra demais em horta. Para falar, eu vou precisar 4 fonemas. Horta. Entenderam? Facilita? Quer ver o quanto isso facilita em inglês? Por que tem que ser entre barras? Porque ocasionalmente acontece de o jeito como se escreve a palavra ser a mesma simbologia da fonética. É o que acontece com a palavra hit, por exemplo. Se escreve H-I-T. E na fonética eu vou representar por H-I-T, hit. Então, para o dicionário mostrar para você que é a maneira de pronúncia, está aqui, entre as barras, ok? Não sei se é barra o nome disso daí. Acredito que seja. Mas se não for, você me perdoa e vai para frente. O importante é que está entre as duas linhas que são assim paralelas. Isso ali significa que é assim que se pronuncia a palavra, ok? O H sempre vai ter som hit. Tanto que, em português, deixa eu tentar arranjar um espacinho aqui que não estava na minha... A palavra guerra. Não havia pensado nisso antes, mas olha, guerra tem 2 pronúncias no Brasil. Ela pode ser pronunciada guerra e pode ser pronunciada guerra. O X faz som R.
Vivendo e aprendendo, né? Ok? Agora você veja bem. Em inglês, o português é uma língua assim que você vai letra a letra tendo um som. O inglês não. A junção de letras forma som. A posição da letra na palavra forma o som. Olha, through, through, through. Olha só. Aqui eu tenho um som. Dois sons. Ó. Ó. E aqui outro som. Thorough. Só tem 4 sons. Aqui uma sílaba só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Para pronunciar, 3 sons. K, A, Kaf. Kaf. Aqui já eu tenho 5 letras, sendo que 2 delas eu não pronuncio, mas uma me traz som em dobro. Knife vai aparecer assim no dicionário. Qualquer dicionário que você pegar, que seja um bom dicionário, seja ele inglês, esse aqui eu tenho do Macmillan. Aí está aqui, ó. Você tem a palavra e daí na frente diz o que é, se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo. E na sequência tem já como é que pronuncia a palavra, ó. O símbolo fonético. A palavra como se lê na fonética. Ok? Esse outro aqui é da Oxford. E acontece também a mesma coisa. Esse aqui é um português-inglês, inglês-português. Também. Olha. Ele traz a explicaçãozinha da fonética ali, o símbolozinho da fonética. É muito lindo ver isso, gente. Porque você olha ali e você sabe como é que se pronuncia. Não é ótimo isso? É perfeito. E o que é mais importante? Esses dicionários, normalmente, como são feitos para pessoas que estão aprendendo uma nova língua, eles têm uma tabelinha. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui está, ó. Pronúncia, símbolos fonéticos. Aqui tem o símbolo fonético e traz uma palavra para você saber como é, em que palavra você encontra mais facilmente aquele símbolo fonético. E é normalmente uma palavra que você conhece, porque é uma palavra que é muito usada, que você já aprendeu no inglês do colégio. Mesmo que seja, no caso como esse, inglês, também traz, olha. Eu sei que você não consegue ver daí, mas tem no fim, esse aqui traz no início e esse aqui no final. Mas todos eles trazem um guia de pronúncia, certo? Então, por esse guia de pronúncia, você vai lá veja uma palavra pela primeira vez. A palavra thorough. Eu não sei como é que se pronuncia. Eu vou lá no dicionário e acho. T-H-O-R-O-U-G-H. Eu tenho esse som. Tenho esse som. Tenho e tenho thorough. É só isso. Thorough. Ok? E há uma outra coisa que é bastante interessante saber, que eu falei para vocês que eu ia mostrar depois. Vou mostrar agora. Isso aqui mostra, olha, onde é a sílaba tônica. Horta, tosse, táxi, xícara. Acontece que o inglês tem essa diferençazinha do português. As palavras polissílabas em inglês, o português é uma língua mais suave. Se eu falar inseguro, eu tenho uma sílaba tônica, as outras átonas. Em inglês não. Insecure,
em português, nós temos sílabas átonas e uma sílaba tônica em cada palavra, mesmo que ela seja uma polissílaba. Por exemplo, inseguro, inseguro, inseguro. Já em inglês, nós temos as sílabas tônicas, as sílabas átonas e temos também as sílabas subtônicas. Então, enquanto em português a nossa língua só sobe e desce, o inglês faz com que a língua seja um pouquinho mais cantada. E às vezes você se perde aqui, se torna difícil para você falar, porque parece que é o fim do mundo. Você fica meio perdido naquela, além desse monte de letras, não dá para saber direito como se pronuncia, porque o nosso ouvido meio que se perde. Mas, por exemplo, insecure, 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 insecure. Perceberam? Eu tenho, se fosse a palavra vocabulário, seria vocabulary. Deixa eu colocar aqui que é uma palavra mais comprida. It's in blue. Vocabulary. Vocabulary. Olha, átono, tônica, átona, subtônica, átona. Perceberam? Quando eu vou ver no dicionário, eu vou ver isso aqui. Isso, as barrinhas que me mostram que é assim que se lê. Esse apóstrofozinho aqui em cima significa que essa sílaba na sequência é a sílaba tônica. Quando o apóstrofozinho está aqui embaixo, significa que essa aqui é a sílaba subtônica, ok? Inshore, costeiro. Olha, só tenho duas sílabas, mas eu tenho uma subtônica e uma tônica. Inshore, inshore. Nós temos a tendência de dizer inshore. E é inshore. Inshore. Ok? Inside. Inside. É quase como se fosse duas palavras em português. A primeira é tônica, a segunda subtônica. Ok? Então, quando o apóstrofo está em cima, a sílaba na sequência é tônica. Quando essa vírgulazinha está aqui embaixo, a sílaba na sequência é subtônica. Se não tem nada, é uma sílaba átona. Se for uma sílaba, né? No caso aqui, de insecure, cure, aqui é uma sílaba só. E por que tem esse entre parênteses aqui? Normalmente o dicionário traz a formação das palavras British, tal, American, tal, ok? Mas esse dicionário que eu copiei, que não é esse, inclusive é um outro, ele faz assim, ele te dá a pronúncia britânica, tá? E ele te dá a opção da pronúncia no inglês americano, entre parênteses, ok? Porque no britânico, a tendência é pronunciar o R com uma ascendência para o A. Insecure. E no americano, insecure. Ok? São questões, é como o guerra e guerra. Tá bom? Mas são poucos os casos. Normalmente, numa língua,
Os sons são produzidos iguais, a variação no sotaque é perfeitamente compreensível, produz seu som da mesma forma, mas com diferenciação no sotaque apenas, ok? O que vocês acharam? Vai valer a pena a partir de agora? Vai valer um pouco mais a pena? Bom, eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês. E por que vale a pena aprender esses símbolozinhos? Quer ver? Quando eu vou falar uma frase, olha só. What do you do? O que você faz? Eu olho aqui e a minha tendência é, eu sei que aqui eu ouvi bem, do. E aqui, you, de cara meu ouvido percebe que eu não pronuncio o, you. Mas aqui, a minha tendência é dizer o a e não o o, que é aquele a virado, lembra? Deixa eu achar ele. Ah, vamos voltar aqui. Tirei xerox do livro English File, que é produzido pela editora da Oxford University, ok? Você vai perceber aqui que esse símbolozinho aqui está aqui no clock. Clock se escreve com O, tranquilo. Então, para eu falar clock, eu já sei, eu abro a boca para A, mas falo O. Então, clock. Ah, então aqui eu não pronuncio com som de A, eu pronuncio com som de O. Então vai ser O. Aqui, como eu tenho o T e o D junto, eu vou cortar o T. Como tá aqui bem no meio, esse som aqui vai ser o que eles chamam de schwa, que na verdade é o som mais produzido em qualquer língua, porque aquele Por exemplo, vou dar uma situação aqui para vocês. Ao invés de falar Boston, normalmente se fala Boston, Boston. Qualquer vogal pode descender para esse sonzinho aqui do E virado, tá? Por exemplo, picture. No tur, o U, picture. Ó, eu não falo som de U, eu falo deixa eu ver o que mais. Boston. Eu engulo. Paper. Eu falo o R, mas não falo. Então eu uso esse sonzinho aqui no meio para linkar. Muitas palavras são assim, tá? Então, o A, o AD. O AD, aqui, ó, esse som de J é um som I. O AD e I. Porque aqui também, de novo, o O e o U vão descender para esse o AD. E aí, o DO. Quando eu tenho esses dois pontinhos na frente, significa que esse sonzinho aqui tem que ser um pouquinho mais comprido. Por que tem que ser mais comprido nesse caso aqui? Porque eu estou fazendo a pergunta. Nesse caso, para poder entender bem a pergunta, eu tenho que prestar atenção na WH question, na WH word, ok? Para saber se é what, where, when. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. E eu vou ter que vai enfatizar sempre o final da pergunta, né? Então, what do you do? What do you do? What do you do? Isso é o que você vai ouvir. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sons. Perceberam? Fica mais fácil para você preparar a tua linguagem. So, why do you have to learn phonetic symbols? Por que você tem que aprender os símbolos fonéticos? Para facilitar o teu aprendizado. Primeira coisa, você vai visualizar o invisível, a fala. Segundo, vai facilitar a compreensão, a sua autocorreção.
Vou te dar um exemplo. É comum estrangeiros falarem, ao invés de batata, falarem patata. Vai ver no dicionário, não é patata, é batata. Percebeu? Got it? Facilita a linkagem dos sons, o que vai tornar mais fácil para o teu ouvido captar o que a pessoa diz. Portanto, vai facilitar a compreensão na hora da comunicação. Então, tudo o que você precisa fazer é usar os símbolos do IPA. Nós vamos aprender, claro, pouco a pouco. Mas você também pode já ir treinando, porque você, agora sabendo onde procurar esses símbolos lá no dicionário, você já pode procurar conhecer palavras novas e saber como pronunciá-las. Esses sons, evidentemente, como eu comecei passando para vocês, a gente vai trabalhar cada um deles, mas vai ser aos pouquinhos, tá? E hoje vocês aprenderam como procurar a pronúncia no dicionário. E isso vai facilitar para você. Então você treine, dá uma olhadinha, consulte lá o seu dicionário. Escreva aqui embaixo, nos comentários, o que é que você achou dessa aula, como é que você se saiu com esse teu homework diferente, que é um homework que você tem que se virar em encontrar pronúncias. Conseguiu? E se for perguntinhas pequenas, vocês podem fazer aqui também nos comentários, tá? Porque eu leio mais rápido os comentários do que os e-mails, tá? E não se apavorem. Vão um passo de cada vez. Step by step, ok? Não se aprende a língua de um dia para o outro. Uma criança leva 5 anos para aprender a falar. É claro que você já sabe falar. Então, vai levar aí, sei lá, uns 6 meses. Se você for uma pessoa dedicada. So, take it easy. Take your own time. Write down your notes. Make your comments. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e vocês estão diminuindo nos comentários. Use o seu e-mail para sanar suas dúvidas quando forem grandes, quando for pequenininhas, assim, tipo, é assim mesmo, pronuncie assim, aí eu respondo no próprio comentário, tá? E deixa o seu like, se inscreva, indique para um amigo, tá bom? E vamos lá. That's all for now and goodbye.